Estamos iniciando o primeiro episódio da vida e da obra do Lênin. É o episódio onde nós vamos falar da infância, da família, da juventude, o lugar onde nasceu e também do papel de Lênin para a humanidade. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: o Lênin nasceu no dia 22 de abril de 1870, numa região central da Rússia, que é a fronteira natural entre a Ásia e a Europa, dividida pelos montes Urais, uma cadeia de montanhas, e também pelo rio Volga, que é o maior rio da Europa. Lênin nasceu numa família nem rica nem pobre, certo? A origem do pai era uma origem mongólica e a mãe tinha uma origem alemã-sueca, tá? Essa família teve 5 filhos, né, que sobreviveram, 3 rapazes e 2 moças, certo? E Lênin, o que é importante notar é que ele tinha uma ancestralidade bem peculiar. Ele tem uma ancestralidade russa, judia, alemã e mongólica. Quer dizer, ele tinha uma mistura de nacionalidades bastante interessante. Lênin também tinha uma característica que ele era muito estudioso, muito aplicado. Ele sempre passava com as melhores notas. Inclusive, quando ele se formou no ginásio com 17 anos, ele ganhou uma medalha de ouro, que era uma medalha de ouro de verdade. Tá? Aí ele foi para a universidade com 17 anos e já com poucos meses na Universidade de Kazan, próximo da cidade que ele nasceu em Simbirsk. Nessa universidade ele começou a participar de manifestações e terminou preso e expulso da universidade. Tá certo? É importante também a gente ver que Lênin nasceu numa região de tradição revolucionária. Essa fronteira entre a Ásia e a Europa, aí nessa região do Volga, Simbirsk, aí foi onde se deram as 2 grandes revoltas camponesas que teve na Rússia. A primeira foi liderada por Stenka Razin 200 anos antes de Lênin nascer, onde esses camponeses revoltados tomaram as principais cidades da região, invadiram os grandes latifúndios da nobreza, queimaram castelos, etc. E a segunda grande revolta camponesa que se deu também nessa região foi liderada por Pugachev, e foi 100 anos antes do Lênin nascer. Então veja, essa região, ela naturalmente, por serem os camponeses mais explorados de toda a Rússia, foi o berço dessas 2 grandes revoltas. Essa região também foi onde nasceu o grande líder revolucionário da Rússia, da intelectualidade ilustrada da Rússia, que foi Chernyshevsky. Um revolucionário que influenciou todas as gerações posteriores de revolucionários russos. Bom, nós também temos que ver que nesse período que nasceu o Lênin, certo? Por volta de em 1861, se deu uma reforma camponesa na Rússia que aboliu a servidão, certo? Esse período, portanto, é um período de grandes transformações aí na Rússia, certo? Essa reforma camponesa, que deveria ser uma reforma agrária que entregaria as terras para os camponeses, na verdade, ela criou um resgate que o camponês tinha que pagar para o nobre e pagar para o Estado as terras que lhe pertenciam. Então, esses camponeses, durante 10, 20 ou 30 anos, tinha que pagar
por essas terras para os ricos, né? Isso gerou uma situação de empobrecimento geral. Então, essa reforma camponesa, que deveria ser um salto revolucionário, na verdade foi aplicada desde a cúpula para favorecer aos ricos, certo? E isso gerou um empobrecimento geral de uma parte do campo campesinato, ao mesmo tempo que gerou uma revolta entre os camponeses que já não conseguiam sobreviver com o trabalho na sua própria terra. E aí uma parte importante teve que começar a se assalariar para poder sobreviver. Tanto a região, que é uma região revoltosa, quanto o momento, que é o momento dessas transformações, gerou uma situação de revolução na Rússia nesse período, que inclusive levou todos os irmãos de Lenin a se tornarem revolucionários, certo? Os 5 irmãos e irmãs de Lenin entraram para a luta revolucionária, para o movimento revolucionário. Em 1887, quer dizer, quando Lenin tinha 17 anos, seu irmão Alexandre foi enforcado pelo czar, pela autocracia, pela ditadura policial semi-feudal do país, né? Por essa autocracia, pelo czar, pelo rei, pela nobreza. Ele foi enforcado porque tentou assassinar o czar. Certo? Então, antes de executar o plano, ele e seus camaradas foram presos pela autocracia e ele foi condenado e executado, foi enforcado por essa tentativa de assassinato do Nabo. Bom, então veja, também é importante a gente conhecer nesse momento que a grande organização de esquerda, a maior organização de esquerda que havia no país, era uma organização chamada dos populistas, que era Terra e Liberdade, certo? Essa organização era uma organização apoiada no campesinato, que lutava por um socialismo utópico, que não se baseava nas transformações da realidade, senão que era num sonho de um socialismo camponês e cristão, em que a base social desse socialismo seria o campesinato unido. Todo o campesinato que iria para o socialismo sem passar pelas penitências do capitalismo, certo? E essa organização que tinha esse pensamento, esse programa, tinha uma tática que era do terrorismo, de matar reis, matar nobres, matar ministros através de bombas, revólveres, etc. Certo? A tática terrorista. Bom, do conjunto da ideologia e dessa tática entrou em crise nesse período em que Lenin era na infância e na juventude do Lenin. A morte do irmão do Lenin foi um dos últimos episódios da crise dessa organização, porque essa organização, digamos, isolada do campesinato e cercada pela polícia czarista, terminou sendo exterminada praticamente na sua totalidade, seus líderes, etc. E essa organização entrou em crise. No decorrer dessa crise, concomitante com essa crise, se dá uma transição no país, que é o surgimento de uma nova etapa do movimento político do país, porque entrou em cena no país a classe operária industrial. Aí nós temos o surgimento, nesse período, quando o Lenin era jovem, e na juventude do Lenin, o crescimento das grandes fábricas no país, o surgimento de grandes centros industriais, fábricas com 30 mil operários e tal. E essa classe operária industrial, ela já entrou em luta de forma violenta, de forma pesada, com grandes greves no país, certo? Essa atitude dessa nova classe que estava entrando em luta, com sangue nos olhos, ela atraiu toda a juventude que estava se deslocando para o processo revolucionário. Concomitante com isso, o marxismo começava a ganhar a cabeça e a mente dessa juventude
e dos melhores filhos e filhas da classe operária industrial. Nesse período foi traduzido o livro O Capital de Marx, né? E era estudado por essa intelectualidade, pelos operários mais avançados, e o marxismo se casou com essas grandes greves, com o movimento operário, o marxismo como ciência social se casou com essa luta cotidiana da classe operária. E esse casamento foi que deu uma potência revolucionária ao surgimento dessa nova organização marxista. O Lênin, então, é produto, e ele nasceu e se criou, e digamos, iniciou sua militância nesse momento de transição do país, né? Então, veja, o Lênin também, ele tinha um pé fincado, digamos, na Ásia, da sua origem, dessa fronteira aí. Portanto, ele tinha uma simplicidade franciscana, né? De um camponês. Ao mesmo tempo, o Lênin era um cara de um conhecimento universal. Primeiro, o Lênin conhecia todos os escritos do Marx que estavam disponíveis nessa época. E depois, durante toda a sua vida, ele conhecia nos mínimos detalhes tudo que Marx e Engels escreveu. Certo? Ele também tinha um conhecimento universal, não só político e não só marxista. Tanto que ele morou em partes importantes da Europa, em quase todos os países da Europa, e o Lênin, ele falava fluentemente o francês, o inglês, o alemão, ademais do russo. E ele se comunicava em italiano, em latim, em grego, em polonês, em tcheco. Ou seja, ele combinava a simplicidade de um camponês com a universalidade do conhecimento geral da humanidade, certo? Então, veja, devido a esses elementos é que nós falamos no início, dizendo o seguinte: Lênin foi o maior revolucionário da história da humanidade, certo? E nós dizemos isso pelo seguinte: a influência da Revolução Russa que ele dirigiu alcançou a 1/3 da humanidade, certo? E as obras do Lênin foram traduzidas para centenas de idiomas de todo o mundo, né? Lênin, em geral, ele muitas vezes se compara Lênin com Robespierre. Robespierre foi o dirigente da grande revolução burguesa francesa de 1789. Essa comparação ela é legítima em vários aspectos. Então, por exemplo, o Lênin dirigiu a maior revolução socialista da história, que é a de outubro de 1917, até hoje é a maior revolução socialista da história, e Robespierre dirigiu a maior revolução burguesa da história, a francesa de 1789. Então, ambos são os maiores dirigentes revolucionários da história. Só que o Lênin supera o Robespierre porque a influência da Revolução Russa sobre o mundo foi maior do que a Revolução Francesa. E também porque o Lênin ele se converteu no início, no dirigente da Revolução Socialista Internacional, que começou a se desenrolar a partir dessa Revolução Russa de 17, 18, 19 e 20, até a fundação da Terceira Internacional, que era um partido internacional que o Lênin dirigiu para esta Revolução Socialista Internacional. Também é importante a gente relacionar que esses dois líderes, tanto Robespierre quanto Lênin, eram de uma simplicidade grande. Ambos chegaram ao poder pobres, certo? E continuaram pobres. Os dois se recusaram a se corromper e a utilizar o poder para enriquecer-se pessoalmente. O Lênin, para vocês terem uma ideia, ele vivia com o salário médio de um operário da Rússia normalmente, da União Soviética, que ele ganhava $500, era o salário do Lênin, 500 rublos, né? E que era o salário médio de um operário, de qualquer operário da região. Então,
a dieta familiar do Lenin, a comida que ia para a casa do Lenin, era a mesma que a população em geral da Rússia desfrutava, certo? Isso é muito importante a gente ter claro hoje em dia, por quê? Porque a esquerda hoje, certo? A esquerda dita, a dita esquerda hoje em dia, faz o oposto do que Lenin fez em todo esse período no poder. Hoje a esquerda utiliza o poder para enriquecer-se pessoalmente, o que se converteu numa vergonha do marxismo, com dirigentes de esquerda ganhando, digamos, $10 mil por mês, $20 mil por mês, o que é uma vergonha. Bom, Lenin, para concluir, o Lenin morreu com 54, completando 54 anos, faltando 3 meses para completar 54 anos, morreu muito jovem então, e estava no auge do trabalho da sua vida. Ele era admirado, amado por milhões e milhões de trabalhadores de todo o mundo. Tá? É essa saga que nós vamos ver aqui no decorrer de todo o ano. O próximo episódio, eu já queria convidar vocês para o próximo episódio. O episódio 2 é o período onde ele iniciou a militância revolucionária, ele escreveu seus primeiros livros em defesa do marxismo e é também o episódio onde ele conheceu a sua cara metade, a Nadia Konstantinova Krupskaya, que vai ser a companheira de toda a sua vida. Se você está gostando dessa história e está disposto a nos acompanhar, clique aqui e vamos para o segundo episódio da saga desse grande revolucionário.